Ouve o nome dele. Ele é o único e digno de todo louvor. Quando o louvor não é para o nosso ego, quando o louvor não é porque a gente quer se aparecer, quando o louvor não é somente cantar e é adorar, algo diferente acontece. Eu creio que cada um que está aqui está sentindo isso agora. Deus está presente aqui nessa noite agora, querendo falar conosco, querendo falar, transmitir algo. A gente não é somente uma pessoa que creu em Cristo, mas quando a gente creu no sangue que foi ali derramado na cruz, que Ele nos salvou, a gente também se tornou adorador. Por isso a gente adora Ele agora. Então continue glorificando, continue adorando o nome dEle. Neste momento chegou uma hora, um momento precioso que a gente teve essa oportunidade de louvar ao nosso Deus, de agradecer ao nosso Deus, mas agora também chegou uma hora que a gente ouve a palavra de Deus. Não foi ainda apresentado nessa noite, eu gostaria já de apresentá-lo e chamá-lo aqui, o nosso pregador dessa noite, o nosso irmão Júnior Simeu. Ia chegar aqui à frente. Aqui está o nosso pregador dessa noite, nosso irmão ali que veio da Jocum, e é um evangelista, uma pessoa escolhida para falar. Eu creio que ele tem uma palavra, Deus vai usar ele para falar conosco nessa noite, pois nós todos somos os escolhidos para falar. Mas precisamos também saber como devemos agir, como devemos andar. Que Deus possa estar usando a nossa terra. Vamos agora orar ao nosso Deus, pedindo para Deus usar o nosso servo. Senhor Deus, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, essa oportunidade, Senhor Deus, essa oportunidade rica que nós temos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Muitas pessoas estão ali afora, Senhor, não conhecem ainda o Teu nome, não conhecem ainda, Senhor, o que o Senhor fizesse por nós, Senhor. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer o Teu nome, e de te louvar o Teu nome, de adorar o Teu nome. E o Teu povo aqui está aqui agora, Senhor, glorificando o Teu nome, adorando o Teu nome, Senhor. Receba, Senhor Deus, o louvor do Teu povo, Senhor. E agora, nessa noite, Senhor Deus, queremos pedir que o Senhor possa estar usando o Teu servo aqui, Senhor, falando conosco, usando ele, Senhor Deus, abrindo nossos corações para a gente entender da palavra, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Que não seja a nossa vontade feita aqui, Senhor Deus. Que não seja a vontade do pregador somente feita aqui, Senhor Deus. Mas que seja a Tua vontade feita aqui, Senhor, nesta noite. Use o Teu servo para falar conosco. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúdo a igreja, paz do Senhor. Amém. Podeis assentar. Bom, é uma alegria estar novamente com os irmãos. É sempre um prazer. Quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer a irmã Sabrina, né, pelo convite. Me sinto honrado, né, por esse convite. É um prazer estar aqui com os irmãos. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Júnior, né? Eu sou missionário da Jocum. Para quem não conhece a Jocum significa Jovens com uma Missão. É uma agência missionária, já tem aí mais de 60 anos, está espalhada pelo mundo todo, e estamos aqui no Japão, eu e a minha família. Já estamos aqui já há 2 anos e meio, estamos caminhando aí para 3 anos. Estamos no momento lá, morando em Toyohashi, em Aichiken, mas estamos em 10 missionários nesse momento, servindo em tempo integral, com os nossos filhos. Aí estamos em 15 pessoas, e daqui a pouco vai vir mais pessoas. Estamos no projeto aí de trazer mais gente, e também precisamos encontrar um local para colocar esse povo ali nessa região, né? Esse ano a gente conseguiu rodar a nossa primeira ETED, que é o primeiro curso da Jocum. ETED significa Escola de Treinamento e Discipulado. Tivemos ali 6 jovens, alguns do Brasil, outros daqui do Japão, e a gente pôde treinar eles por 5 meses. Foi uma bênção. Terminou mês passado
a gente está muito alegre, né, com o que o Senhor está fazendo. Mas é isso, eu queria meditar com os irmãos ali no livro de Josué, no primeiro capítulo. É uma palavra que Deus me trouxe para trazer aqui. É uma palavra que está sendo falada muito na Jocum. Algumas semanas atrás eu estive nas Filipinas e lá a gente teve uma reunião da Jocum com mais de 4 mil jocumeiros, né? Estivemos lá todos juntos numa igreja bem grande, bonita lá, e foi muito falado sobre isso aqui, né? E eu queria compartilhar com vocês também. Nós acabamos de perder o nosso líder, o nosso fundador, né? O nome dele é Loren Cunningham, e ele faleceu no ano passado. Agora em outubro vai completar 1 ano que ele faleceu. Então, dentro da Jocum fica uma pergunta, dentro da Jocum não, mas dentro da Jocum também, mas por aí afora, e agora, né? O que vai ser, né, desse ministério? E essa é uma palavra que Deus tem trago para nós, mas eu acredito que não é só para nós, é para toda uma geração, né? E eu sei que o tema da mensagem de hoje é Levante-se, geração Z. E eu vou estar falando um pouquinho sobre o que é essa geração Z, né? Talvez você ainda não esteja familiarizado com esse termo, né? Eu sei que o tema, né, dessa noite, e preparado pelos jovens, o que é muito legal, é muito especial, eu sei que é escolhidos, né? E eu vou falar, eu não vou falar especialmente de uma pessoa escolhida, mas eu vou falar de uma geração que o Senhor tem escolhido, né? E é essa geração Z que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Mas eu queria começar ali no versículo 1, só o versículo 1 por enquanto, né? Que diz assim, Josué capítulo 1, versículo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Até aqui. Bom, eu queria dar algumas direções para essa geração. Eu não, o Senhor, né? O Senhor quer trazer algumas direções para essa geração. E essa geração é uma geração que ela nasceu ali no ano de 1995 e ela vai até o ano de 2010. Então é uma geração que nasceu durante esse período aqui. Temos representantes dessa geração aqui. Se você levanta sua mão para mim, por favor, para eu ver você um pouquinho. Temos ali, temos mais alguns. Entre 1995 e 2010, temos alguns representantes aqui, né? E é muito legal porque eles que estão hoje liderando o culto aqui, né? Então essa mensagem é muito direcionada para vocês, tá? Mas para os mais velhos, também tem para vocês também, tá bom? Então ninguém vai escapar hoje, né? Então, nós vemos ali que Moisés, ele morreu. Moisés morreu e um novo líder é levantado ali no meio do povo de Israel, e o nome dele, né, como nós sabemos, leva o nome do livro, é Josué. E esse homem se levanta diante desse povo para liderar esse povo e levar esse povo às conquistas que Israel precisava ter para conquistar a terra de Canaã, a terra prometida. Josué era esse líder. Mas a primeira coisa que eu queria falar para você, geração Z, é para que você conquiste aquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Algo muito importante que você precisa fazer é que você deve honrar a geração posterior à sua. Você deve honrar os seus líderes. Você deve honrar aquelas pessoas mais velhas. Você deve honrar os seus pais. Você deve honrar esses homens que tanto batalharam para dar oportunidade para que você tenha uma vida hoje. Essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês. E aí eu queria falar um pouquinho sobre Moisés, antes da gente falar sobre Josué. Então Moisés, ele é o representante da geração posterior a Josué. Ele é o maior representante ali. E essa geração, ela tem
ela teve uma grande responsabilidade. Através dessa geração, a geração de Moisés, eles são os responsáveis por retirar o povo ali do Egito, né? Deus usa essa geração para retirar o povo do Egito. Através dessa geração é dado a eles, né, ao povo todo, é dado a lei, né? Nós vemos a lei mosaica ali, né? É estabelecido o tabernáculo, o altar, né, do Senhor. Eles têm uma grande tarefa de ter que suportar um deserto todo. E ali levou 40 anos naquele deserto. Naquele deserto eles foram provados. Eles falharam, eles pecaram, né? E por causa disso, o motivo deles não entrarem na terra prometida. Mas é uma geração que faz grandes feitos no nome do Senhor. Grandes milagres, grandes coisas acontecem através dessa geração. Nós podemos chamar aqui da geração de Moisés. Apesar dos seus erros, né? O final do capítulo de Deuteronômio faz uma grande reverência a Moisés. Eu queria ler com vocês, é só voltar uma página. Deuteronômio capítulo 34, no versículo 10. Diz assim: Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. O texto reverencia Moisés, né? Naquele momento Moisés havia morrido e há uma grande reverência a esse homem que conduz esse povo. Ele é o grande representante dessa geração. E nós, né? Vou me colocar aqui, mas eu já não sou mais parte dessa geração. Tem muita gente que acha que eu sou novinho, mas eu não sou tão novinho assim. Eu já estou chegando nos meus 40. Eu não sou mais parte dessa geração. Mas a sua geração, ela precisa respeitar os líderes mais velhos. Ela precisa não somente respeitar, mas ela deve honrar esses líderes. Eles passaram por muita coisa. Eles abriram mão de muita coisa para que você pudesse desfrutar das conquistas que eles tiveram junto com Deus. Eles são verdadeiros heróis da fé, apesar de seus erros. Erros estes, geração Z, que vocês também vão cometer. Não se engane. Às vezes nós olhamos para os mais velhos e a gente julga eles, né, pelos erros que eles cometeram e nos colocamos numa posição de eu sou melhor do que eles. Mas não se engane. Você também vai cometer erros. Mas existe um Deus misericordioso que te alcança e te estende os braços e te dá oportunidades para você continuar avançando. Existe um grande perigo dessa geração atual que daqui a pouco, ou já, né, está assumindo lideranças. E o perigo dessa geração é ela se esquecer da geração passada, ela não honrar a geração passada, ela não dar valor para os feitos da geração passada, ela ignorar a geração passada, ela não aprender com a geração passada, com os seus acertos e com os seus erros. Ela tomar pela força a liderança que é proposta para essa geração. E eu vou te falar, se você, geração Z, ir por esse caminho
de tomar pela força, de desonrar os seus líderes, você vai estar topando de frente com Deus. Porque Deus, Ele honra esses homens que o serviram por tantos anos. Ele tem um amor por essa geração. Ele tem um zelo, tem um carinho por esses homens que tanto fizeram, apesar de erros e acertos. Então, o primeiro conselho para você é: honre essa geração de homens que tanto fizeram e ainda fazem pelo Senhor. Honre, ore por eles, aprenda com eles. Não desvalorize os feitos que esses homens fizeram. Por outro lado, essa geração de pessoas mais velhas, de homens mais velhos, mulheres, que já estão aí na caminhada, fazendo tanto pelo Senhor, eles precisam também, assim como Moisés, treinar, essa nova geração. Eles precisam discipular essa nova geração. Eles precisam olhar para eles e ver neles futuros líderes, futuros, quem sabe um dia, substitutos, pessoas que vão poder, ele vai poder passar o bastão para ela, assim como Moisés fez com Josué. E isso eu me incluo, Eu, na nossa equipe de obreiros que nós temos, da Jocum, eu já começo Deus já falar comigo: você precisa começar a enxergar alguém que vai, daqui a pouco, daqui uns anos, te substituir. E não somente me substituir, porque às vezes nós pensamos que os mais velhos eles precisam simplesmente sair de cena e deixar que os mais novos entrem. E não necessariamente é assim. Mas nós, mais velhos, precisamos começar a dar espaço para que esses mais jovens comecem a surgir. E eu com certeza, é algo muito especial que eu vi hoje aqui à noite, é esse espaço que vocês dão para os jovens. Isso é muito, muito, muito especial, muito legal. Que vocês continuem fazendo isso, dar espaço para eles, e eles possam ter a oportunidade de estar servindo na obra. Os jovens, eles têm esse potencial, eles são fortes, Deus deu todas essas coisas para eles também. Eles precisam de você, irmão, já mais experiente. Eles precisam do seu conselho, eles precisam te ouvir, aprender com você, mas não ignore-os ao ponto de falar: não, eles não podem fazer nada, eles não são parte, não podem mexer com nada, deixa eles lá. Porque se nós fizermos isso com eles, vai haver alguém lá fora que vai falar: vem cá, você tem espaço aqui comigo, você pode fazer, eu te dou oportunidades aqui fora do nosso mundo cristão, Lá fora vai ter gente que vai dar oportunidade para eles. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos perder os nossos jovens para o mundo? Não, Não podemos fazer isso. Eles precisam ter espaço. Nós podemos dar oportunidades para eles. Moisés, ele, no decorrer da sua vida, ele faz isso de forma brilhante, eu diria. Josué está sempre com Moisés. Josué está aprendendo junto com Moisés. Josué vai sendo discipulado por Moisés. Moisés vai dando oportunidades para Josué. E dessa forma, quando acontece de Josué assumir a liderança, apesar de continuar sendo um grande desafio, não é um choque tão grande assim.
porque ele já estava sendo experimentado antes. Então que a gente possa dar espaço, né, para os jovens, né? Eles têm neles a força do Senhor. Mas eu queria continuar no versículo 2. Diz: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. O segundo ponto que eu queria falar com você é: levante-se, geração Z. Levante-se. No texto aqui, no versículo 2, ele usa uma palavra aqui, ele fala: agora, pois, você e todo este povo. A palavra que eu quero destacar é: preparem-se para atravessar o rio Jordão. Isso está na NVI, na tradução da NVI. E aí, pegando outras traduções, na NVT fala assim: chegou a hora de você conduzir esse povo. Na ARA diz assim: dispõe-te. Mais uma versão que chama muito a minha atenção, brilha nos meus olhos, é numa versão americana, tá? Que é na King James, que ele diz assim, eu já vou traduzir para você. Ele fala assim: now therefore arise, que quer dizer: agora, portanto, levante-se. Levante-se. E é o comando que Deus dá para Josué e para a sua geração. Levante-se. Levante-se, porque você vai atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu te dei. E essa palavra é para você hoje, geração Z. Levante-se. Existe um clamor no mundo de pessoas que precisam ouvir o Evangelho, de quase metade da população mundial. Existe um clamor e eles estão esperando para que você se levante. Levante-se, geração Z. Levante-se para o que o Senhor tem para a sua vida, para as conquistas que o Senhor quer te dar, para o chamado que Ele tem para você. Existe um chamado para a sua geração. Amém. Aquilo que começou, né, em Moisés, e antes de Moisés, com os patriarcas, não podia morrer em Moisés. Teria que continuar avançando através de uma nova geração que se levantaria. E é assim com você hoje. Mas vamos falar um pouquinho sobre a geração Z. É uma geração que ela é ultra conectada. Ela é antenada com o mundo. Ela tem fácil e rápido acesso às informações. Já viu? Você vai falar com alguém dessa geração a respeito de um assunto e às vezes você nem sabe tanto. Essa pessoa, esse jovem, vem e já te fala várias informações a respeito daquilo. Tem muita coisa que ele sabe a respeito, porque eles estão conectados o tempo todo. Eles sabem o que está acontecendo no mundo. Eles têm muito acesso à informação. Então, se eles não sabem de alguma coisa, eles rapidamente fazem o quê? Eles vão lá no Google, ou eles vão aprendendo dessa forma. Diferente das gerações anteriores. Né? As gerações anteriores precisavam pegar aquela Barça, né, que fala? Atlas. Então, era difícil, né? Então, você tinha que ir lá e tal, abrir, procurar. Essa geração não. Essa geração, rapidamente, ela já, rapidinho, ela já sabe, ela já tem a informação para ela pronta e ela vai aprendendo dessa forma. Porém, eles têm uma dificuldade para estabelecer relações sociais fora das redes. Eles têm uma dificuldade grande nesse sentido. Eles têm baixa tolerância à frustração.
Então, se acontece alguma coisa que eles estão com muita expectativa e não dá certo, eles ficam muito frustrados. Isso, muitas vezes, tem o poder de derrubar eles. E eles têm uma dependência excessiva de tecnologia. Se você quer ver, né, um jovem desse irritado, é você tirar a internet dele, né? Você tirar o celular da mão dele. Aí você vai ver esse jovem irritado. A sua geração tem pontos fortes e pontos fracos. Assim como todas as outras gerações tem pontos fortes e pontos fracos. Deus é aquele que pode te fortalecer nos seus pontos fracos. As gerações posteriores podem ter esse papel também de te ajudar na onde você é fraco. Escute os mais velhos. Nós das outras gerações temos uma responsabilidade com vocês. E a nossa responsabilidade é de prepará-los, de treiná-los e de dar espaço para vocês. Essa é a nossa responsabilidade. Nossa geração tem essa responsabilidade. Treinar vocês. Mas nada disso adianta. Nós podemos tentar fazer o máximo que a gente puder por vocês. Mas nada disso não adianta. Se a sua geração, se você não se levantar, se você não pegar a sua responsabilidade, existe um chamado para você, para a sua geração, e você precisa dizer sim ou não. E a minha oração para que você diga sim ao chamado do Senhor para a sua vida, para que você levante-se e você assuma a responsabilidade que é sua. Que daqui a pouco não é mais a responsabilidade de outros homens que já estão passando o bastão. E eles vão passar o bastão para quem? Uma grande dificuldade da igreja japonesa, né? É que as igrejas japonesas, elas estão cada vez mais ficando igrejas repletas de somente idosos. O que não é um problema em si, é uma bênção que nós temos idosos na igreja. Claro. O problema é que não há uma renovação. E se não houver uma renovação, daqui a alguns anos, muitas igrejas, infelizmente, vão estar fechando. Por falta de líderes, por falta dessa geração pegar o seu bastão e falar: eu me levanto e eu digo sim ao chamado do Senhor. Eu vou. Então você, geração Z, você tem um chamado. E você vai se levantar? A pergunta para você é: você vai se levantar? Qual é a sua resposta diante desse chamado? É sim ou não? Lá na conferência que nós estávamos em Manilha, o rapaz, a gente estava falando muito sobre essa questão da geração Z. Ele sempre falava, era um americano, né? Ele falava "Arise", que significa levante-se. E eu queria para que isso fique marcado na sua mente, no seu coração. E eu vou contar até 3, e todos nós vamos falar para a geração Z. Nós vamos falar: levante-se. E você pode falar alto, tá bom? Podemos fazer? Amém. Então, 1, 2, 3. Levante-se! Levante-se, geração Z.
Existe um espaço todo especial para você no reino de Deus. Vocês não são inferiores, menores. Vocês têm um espaço. O mundo está clamando por essa geração se levantar. Aleluia, Jesus. Mas trazendo um pouco trazendo ainda mais específico para a nossa realidade aqui no Japão, mais especificamente ainda para a nossa realidade como comunidade brasileira no Japão. Os brasileiros chegaram aqui, né, final dos anos 80, início dos anos 90, passaram por muitas dificuldades, né? Essa geração não tinha internet para poder falar com os pais lá no Brasil, com a família, passaram sufoco, né? Não falavam a língua. Os japoneses não estavam acostumados em receber estrangeiros. Hoje a gente fica assim às vezes pensando, é difícil, né? Às vezes lidar um pouco, parece que eles não sabem lidar um pouco com a questão dos estrangeiros. Alguns de nós podem ter essa opinião, mas antigamente eu imagino, e o comentário é que era muito mais difícil, né? Então os brasileiros passaram por muitos desafios aqui, muitas dificuldades ali no começo dos anos 90. Aos poucos eles foram conquistando seu espaço, né? Muitos que vieram cristãos começaram a abrir igrejas, os crentes começaram a ter o seu espaço aqui na comunidade, fruto de muito trabalho, de muito esforço, de muita oração, de muita batalha. Então, geração Z, nós precisamos ser gratos a esses irmãos que tanto batalharam, para que hoje a vida para vocês seja um pouco mais fácil. E não quer dizer que a vida dessa geração seja fácil. Eles também têm os seus desafios, né? Então, ali, essa geração que veio ali no começo dos anos 90, ela começa a ter família, os filhos começam a nascer aqui no Japão, e nasce a geração Z de brasileiros morando aqui no Japão. E essa geração vem com os seus desafios também. Essa geração, ao contrário da geração dos pais, que na maioria não estudaram aqui, essa geração estuda aqui no Japão. E ela passa por muitos desafios. O famoso Ijime, né? A dificuldade da língua, de estar ali diante daquela sala e não saber se comunicar e ser, às vezes, descriminalizado por ser simplesmente de outra nação. Essa geração também tem os seus desafios. E essa geração, ela começa, aos poucos, a aprender a língua, ela começa a entender um pouco mais o costume dos brasileiros, dos japoneses, a cultura japonesa. Eles começam a entender porque eles estão sendo inseridos a isso diariamente. E eles começam a entender essas coisas. E existe todo um propósito divino por detrás de tudo isso. Amém. Existe um chamado para a sua geração estar aqui nesse lugar. Em um país que apenas 1% professam a fé cristã. Você tem dentro de você algo que o povo japonês clama. Eles não sabem, às vezes eles não sabem exatamente o que é. Mas você tem a resposta que eles tanto procuram, que é Jesus, o Salvador do mundo.
E a sua geração, aprendendo a língua, a sua geração, entendendo os costumes, ela é uma resposta para esse mundo perdido que nós vemos aqui no Japão. E aí a pergunta continua: você vai se levantar? Qual é a sua resposta para Deus? É sim? É não? É indiferença? É falar: Deus, o que eu posso fazer? Qual é a sua resposta? O meu incentivo para você nessa noite é: geração Z, levante-se. Às vezes você pode pensar: mas eu? O que eu posso fazer? Imagina se Josué ficasse pensando dessa forma: mas o que eu posso fazer, Senhor? Na verdade, você não pode fazer muita coisa. Não dá para fazer quase nada. Mas quando você, junto com Deus, e aí junto com a igreja do Senhor, você é uma potência nas mãos de Deus. Amém. Você pode fazer muitas coisas, porque o Senhor é com você. Amém. Não só aqui nessa terra, no Japão, mas pelo mundo afora, as nações. Deus pode usar a sua vida. Aleluia. Mas pulando alguns versículos ali, aí a gente já vai chegando na reta final. Terceiro conselho que eu quero te dar: não esqueça da palavra. Outra coisa é: Deus está com você. No versículo 7 diz: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito para onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Uma coisa que eu percebo dessa geração é que é uma geração que ela tem uma autoestima, assim, de dizer que ela é muito esperta e que ela sabe de muitas coisas e que ela conhece muitas coisas. Ela tem muita capacidade, né? Porque ela aprende e ela quer aprender alguma coisa, ela vai lá no YouTube e coloca aquilo que ela quer aprender e ela bota lá e ela aprende a fazer aquela coisa que ela gostaria de fazer. Eu vejo isso pelo meu filho. Meu filho tem dificuldade, ele vai lá, bota lá, vê o vídeo, aprende e faz. Então é uma geração que às vezes olha para os mais velhos e fala: poxa, mas como você não consegue? É tão fácil. Uma geração que acredita que sabe muito, né? E eu vou te falar uma coisa, irmãos, é verdade. Tá? Eles têm acesso a muitas informações que nós não tivemos. Principalmente ainda os mais velhos ainda. Às vezes era restrita as informações. Com o decorrer do tempo, a informação ficou mais fácil, né, de ser recebida. E essa geração, ela teve esse privilégio. Mas eu queria te dizer uma coisa, geração Z. Isso não é o suficiente para você ser uma pessoa
de sucesso, e me entenda bem aqui quando eu falo sucesso, não estou falando o sucesso do mundo, mas o sucesso de Deus. Uma pessoa que é bem sucedida na sua vida, aquilo que as informações que você recebe não são suficientes. Você não pode esquecer disso aqui. Você não pode ignorar a palavra do Senhor. Muito pelo contrário. Você deve amar a palavra do Senhor. Você deve investir tempo na palavra do Senhor. Aqui o conselho para Josué é que ele deveria meditar nessa palavra dia e noite. E às vezes é algo que eu vejo nessa geração que tem essa dificuldade de gastar tempo na palavra, de investir tempo de devoção, de oração, de estar a sós com Deus. Não perca isso. Isso deve ser a principal coisa na sua vida. Gastar tempo na palavra. Amar a palavra. Não troque a palavra pelos conhecimentos que você adquire nessa vida, pelas informações que você recebe na internet. Não troque. Porque se você fazer isso, você pode até ser escolhido, mas você vai naufragar. Você precisa ter tempo com o Senhor, da palavra, na palavra. Amém? Amém. Outra coisa que fala ali no texto é: seja forte e corajoso. Você vai precisar disso. Os desafios são grandes. O que Deus tinha proposto para Josué era muito grande. Era muito difícil de fazer. Ele iria enfrentar ali reinos, guerras, grandes desafios. Não é algo simples. E para a sua geração, também o que Deus tem para você, também não é algo fácil de se conseguir. Existem muitos desafios. E a força e a coragem, elas estão disponíveis para você. Deus tem isso para você. Ele é o Deus que te encoraja, que te fortalece, que te envia, que te dá capacidade para conseguir aquilo que você precisa. Deus pode, e Ele quer muito te dar essa força e essa coragem. Não desanime diante dos desafios tão grandes, propostos para a sua geração. Existe muita coisa de Deus especial reservada para a sua geração. Vocês têm o grande desafio de ser a nova liderança daqui a um tempo, ou para já, não sei, ou qual que é a direção de Deus. A liderança da igreja brasileira no Japão, que daqui a pouco vai conseguir ter mais acesso aos japoneses, e vocês vão poder fazer algo incrível, mas se vocês estiverem apegados na palavra, nas promessas que o Senhor tem para a vida de vocês, respeitando os seus líderes, levantando-se, o Senhor tem grandes coisas para a sua geração. Amém. E finalizando agora, ali em Josué, no capítulo 3, versículo 5, é o último
é a última direção que eu gostaria de te dar nessa noite, que o Senhor gostaria de te dar, na verdade. Josué 3,5 diz: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O povo estava liderado por Josué, prestes a atravessar o Rio Jordão e batalhar ali pela cidade de Jericó. E o Senhor fala com Josué fala com o povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas através de vocês, entre vocês. Talvez às vezes você fique se perguntando: nossa, mas está tudo tão parado, está tudo tão tá um marasmo, assim, sabe? Parece que o Senhor não está fazendo, parece que os milagres, parece que as maravilhas do Senhor não estão chegando, nada está acontecendo, aquilo que o Senhor prometeu para mim não está vindo, a terra prometida do Senhor não está chegando. E às vezes a gente fica se perguntando isso por quê, né? E o que eu quero te chamar a atenção também nessa noite é como que está a sua vida de santificação ao Senhor. Jovem, como que está isso na sua vida? Nós precisamos nos desembaraçar do pecado. Existe uma grande luta sendo travada por essa geração. O diabo sabe que a sua geração é uma geração que o Senhor quer fazer grandes coisas através dela. Então, ele vai fazer de tudo para destruir a sua geração. E ele vai te oferecer muitas coisas. A gente falou ali a respeito de uma geração conectada, né, na internet o tempo inteiro. Isso pode ser bênção, isso pode ser maldição também na sua vida. Tome cuidado com aquilo que você anda vendo na internet. Tome cuidado com a série de televisão que você está assistindo. Tome cuidado com essas coisas que têm o poder para paralisar a sua vida. De acabar com os sonhos de Deus para a sua vida. Você precisa buscar, como no texto diz, se santificar, se consagrar ao Senhor, se separar dessas coisas que têm o poder de te destruir. E aí a minha pergunta para você é: você vai buscar essa santidade? Busque. Se consagre ao Senhor. Porque fazendo dessa forma, você vai atravessar o Rio Jordão. Você vai dar de frente com uma cidade com uma grande muralha. Mas essas muralhas não vão impedir você de conquistar aquilo que o Senhor tem para você. Porque Ele vai fazer sinais e maravilhas, grande poder através da sua vida. Amém? Amém. Gostaria de orar por nós, em especial pela geração Z, aqueles ali nascidos, né, de 95 a 2010. Pode ter uma variação aí também, tá? Para cima e para baixo. Eu gostaria de orar por vocês, para que vocês se levantem e assumam aquilo que é de direito que Deus tem dado para a sua geração. Amém? Amém. Podemos orar? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
Eu oro, Senhor, em especial por essa geração, Senhor, a geração Z. Eu oro, Deus, para que eles assumam o lugar que o Senhor tem para a vida deles. Eu oro, Senhor, para que eles venham conquistar a terra prometida. Eu oro, Deus, para que eles venham ser os novos líderes. Eu oro, Senhor, para que eles venham ser aqueles que vão ser, de fato, essa ponte com o mundo japonês aqui no Japão. Eu oro, Senhor, para que eles venham alcançar lugares que a minha geração, as outras gerações ainda não conseguiram alcançar. Eu oro, Deus, para que eles, Senhor, também não venham se esquecer da antiga geração. E eu oro para que eles venham honrar os seus líderes, para que eles venham respeitá-los, para que eles venham trabalhar juntos com eles, para que venha haver essa união entre as gerações. E eu oro, Deus, para que, como Josué, Senhor, eles venham se santificar, eles venham, Senhor, se apegar à palavra, e eles venham, Senhor, vencer cada desafio que venha para frente, cada conquista, Senhor, que eles precisam conquistar, cada guerra que eles precisam batalhar, Senhor. Eu oro, Deus, pela presença do Teu Espírito, Senhor, na vida deles, Senhor, livrando eles, Senhor, de ciladas, de armadilhas, que o inimigo tenta colocar, Pai. No nome de Jesus, Deus, que essa geração, Senhor, não venha a ser uma geração perdida, Pai, mas venha a ser uma geração de valor, uma geração que vai conquistar a terra prometida, Pai. No nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Amém.